Em nosso estudo de hoje, está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Porque já é manifesto que sois a carta do Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas da carne e do coração. Palavras de Paulo de Tarso. É comentado pelo Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 114, As Cartas do Cristo. É singular que o Cristo não haja legado ao mundo um compêndio de princípios escritos pelas próprias mãos. As figuras notáveis da Terra sempre assinalam sua passagem no planeta, endereçando à posteridade a sua mensagem de sabedoria e amor, seja em tábuas de pedra, seja em documentos envelhecidos. Com Jesus, porém, o processo não foi o mesmo. O mestre como que fez questão de escrever sua doutrina aos homens, gravando-a no coração dos companheiros sinceros. Seu testamento espiritual constitui-se de ensinos aos discípulos e não foram grafados por ele mesmo. Recursos humanos seriam insuficientes para revelar a riqueza eterna de sua mensagem. As letras e raciocínios propriamente humanos, na maioria das vezes, costumam dar margem a controvérsias. Em vista disso, Jesus gravou seus ensinamentos nos corações que o rodeavam, e até hoje os aprendizes que lhe conservam fiéis, que se lhe conservam fiéis, são as suas cartas divinas dirigidas à humanidade. Esses documentos vivos do santificante amor do Cristo palpitam em todas as religiões e em todos os climas. São os vanguardeiros que conhecem a vida superior, experimentam o sublime contato do Mestre e transformam-se em sua mensagem para os homens. Podem surgir muitas contendas a respeito das páginas mais célebres e formosas. Todavia, perante a alma que se converteu em carta viva do Senhor, quando não haja vibrações superiores da compreensão, haverá sempre o divino silêncio. Gente, que lição maravilhosa. O que o Emmanuel veio trazer para a gente? Vamos lá. Por etapas. Em primeiro lugar, Jesus coisa nenhuma deixou por escrito. O que a gente tem de conhecimento hoje de Jesus está narrado nos 4 evangelistas que foram canonizados, Mateus, Marcos, Lucas e João, no Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, e nas cartas de Paulo, depois as pequenas epístolas, pequenas cartas de cada um dos discípulos, até chegar ao Apocalipse de João. Tudo que a gente conhece sobre Jesus está narrado ali. Quando a gente vai pegar os evangelhos, porque os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, é o que vão contar a história do Cristo também. Porém, hoje os historiadores, de maneira geral, eles concordam que nem foram os próprios evangelistas que escreveram. Que o certo seria o Evangelho segundo Mateus. Não necessariamente Mateus escreveu, mas o que o Mateus falava, alguém anotou e botou o Evangelho segundo Mateus, o Evangelho segundo Lucas, segundo Marcos, segundo João. É interessante isso, né? Para quem tiver curiosidade, fazer uma pesquisa mais aprofundada, você vai encontrar vários livros em outras religiões também. A gente indica o livro Cristianismo e Espiritismo, escrito por Leon Denis. Um livro muito bom, trazendo toda essa história, né, do cristianismo primitivo. Mas Jesus, em momento nenhum, escreveu coisa nenhuma. E aqui a lição de hoje vem deixando bem claro que ele fez questão de fazer cartas vivas, escrevendo o seu evangelho no coração daqueles que realmente foram tocados, aqueles que realmente modificaram suas vidas, e que esses a gente naturalmente reconhece pelos seus exemplos. Eu recebi uma postagem hoje de manhã, muito interessante, falando assim, né, que quanto mais a gente coloca frases motivacionais, mais a gente dá a impressão de que, na verdade, a gente não conseguiu pacificar o interior nosso ainda, porque, na verdade, a gente precisa, em primeiro lugar, depois a gente compartilha. É até interessante, são as necessidades de cada um de nós. Mas o que a gente vai vendo é o seguinte: quando o exemplo já chegou ao coração da pessoa, aquilo contagia. Eu convido vocês, por exemplo, a entrar aí no YouTube e procurar, é só escrever assim: Marília Gabriela entrevista Padre Fábio de Mello sobre Chico Xavier. Aí vocês vão encontrar o quê? A Marília Gabriela faz uma pergunta simples, faz assim: mas o padre, como é que está aí, o que você acha do Chico Xavier? E ele fala assim: não, eu tenho recebido uma pressão de algumas pessoas para fazer o comentário por conta do lançamento do filme biográfico dele, ou então depois do filme também do Nosso Lar. Você não vai se manifestar, não? Eu falei: não,
o padre fala assim, né? Como é que eu posso contestar um ato de caridade? Indiscutivelmente a vida desse homem, Chico Xavier, foi um ato de caridade desde o início. Gente, você tem como contestar um ato de amor, uma atitude dessa? Não tem. Ele até fala assim, eu posso não concordo com a doutrina que ele pregou, mas a atitude, o ser humano, não tem o que dizer, porque não contagia qualquer pessoa, né? Mas a gente fica pensando assim, peraí, se não tivesse ficado escrito esses evangelhos, a gente não teria acesso ao que a gente precisa para chegar a esse ponto. A gente não teria acesso às bem-aventuranças, não teria acesso a amar os vossos inimigos, não teria acesso a perdoar 70 vezes 7, não teria acesso a dar a César o que é de César, a tanto ensinamento maravilhoso que a gente tem no Evangelho. Então, a gente precisa ter uma carta escrita, mas o que fica aqui na mensagem de hoje é que muito mais importante do que a carta escrita é o exemplo. Quando ele fala, né, o amor cobre uma multidão de pecados, a palavra ensina, o exemplo arrasta. E a gente está carente de ter contato com pessoas que realmente levam o cristianismo a sério e que praticam, né, que levam os valores do Cristo o tempo todo como forma de vida. A gente precisa de pessoas assim também, sabendo, é claro, que na Terra não vai haver perfeição, né? Ninguém vai chegar aqui e conseguir praticar aquilo 100%, né, tudo, ou então até mesmo quem conseguir praticar 100% não vai agradar todo mundo, e um mundo que o egoísmo, o orgulho, a vaidade ainda é muito forte. Você vê que nem o próprio Cristo, né? O Cristo foi colocado no madeiro e foi crucificado. Mas que pelo menos a gente comece a colocar na cabeça o seguinte: quando começa a mexer com a gente, começa a se exteriorizar nossos atos e nossas palavras, a gente vai ficando mais doce naturalmente, a gente vai tendo necessidade de se envolver com alguns trabalhos, porque o que acontece? A gente sabe que a vida aqui na Terra tem muitos prazeres, mas como é que a gente vai viver momentos de prazer se a gente está sabendo que tem tanta gente sofrendo? E outra coisa, a gente começa a encontrar prazer em suavizar as dores das pessoas que estão convivendo com a gente. Estamos proibidos de ter prazer? Claro que não. Até porque a gente está tendo momentos de confraternização, momentos de lazer, com amigos, com parentes, com pessoas que a gente ama, que também são seres humanos e também, nesses momentos, precisa da convivência com nossas palavras e nossas atitudes. De forma alguma. Você vê que Jesus o tempo todo escolhia esses momentos também, que eram os momentos em que ele ficava mais à vontade. Eu vou dizer aqui de mim mesmo. As conversas mais interessantes e até mais profundas que eu tive, por exemplo, sobre Cristo e sobre doutrina espírita, eu tive em mesa de bar, por exemplo. Porque a gente sabe que a mesa de bar hoje, né, tirando o uso da bebida alcoólica, que a gente sabe que em curtíssimo prazo pode fazer muito mal, ela é utilizada como uma mesa terapêutica, é o local onde as pessoas sentam para poder desabafar os seus problemas, para poder extravasar. Aí você está naquele momento ali e você aproveita aquele momento, sem precisar ficar utilizando substância nenhuma que vai comprometer a tua saúde, né? De maneira equilibrada mesmo. Você vai lá e começa a conversar sobre esses conceitos, e ali a pessoa estava precisando ouvir aqueles conceitos. Não é que você vai fazer pregação, nem cerimônia para ninguém, não. Mas ali você vai se mostrar como uma pessoa igual e ouvir os problemas e passar os problemas. Então a gente consegue participar dessas terapias, sim. Mas a gente começa a sentir que a nossa vida, ela precisa o tempo todo estar tendo contato com o próximo, estar tendo contato com aqueles que mais estão marginalizados, mais necessitam, né, da nossa ajuda, e isso vai trazendo um alívio, uma coisa muito legal para a gente, que só aquele que se permite dar o primeiro passo é que vai saber o que eu estou falando. Quem realmente não teve coragem até hoje de sair ainda da casca do ovo não vai ter condições de entender. E aos poucos a gente vai escrevendo, aos pouquinhos, essa carta viva dentro da gente mesmo, até que a carta esteja um dia completamente escrita, e quando estiver completamente escrita, aí são os frutos que vão aparecendo com o tempo. Então é uma lição maravilhosa de Cristo. Vamos lembrar que com Paulo ele fala assim, ó, já é manifesto que sois a carta do Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração. Já guarda aqui o momento que a gente consiga chegar a esse ponto também, todos nós. Que Jesus nos abençoe
hoje e sempre.